As coisas são como são e não há nada que você possa fazer em relação a isso. Então apenas jogue o jogo. A única coisa que eu consegui ser pretensioso nisso foi o título, e acho que esse podcast pequeno vai ser mais para mim mesmo do que para os outros. Mas eu sinto que eu precisava gravar isso só para organizar as minhas próprias ideias e também porque era uma reflexão que eu estava tendo. E já que me propus a gravar vários podcasts seguidos, eu acho que é um assunto que eu acharia válido comentar. Mas uma coisa que eu ando percebendo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é que eu ultimamente eu andava muito revoltado com a vida. Por que que as coisas são assim? Por que que tá tudo acontecendo desse jeito? Por que que as pessoas não mudam? Mas eu cheguei à conclusão que as coisas são como são e as pessoas são como são e elas não vão mudar. E isso acaba se encaixando para tudo nessa vida. E quando você para de esperar que as pessoas mudem, tudo fica melhor. Porque você pode mudar a si mesmo, e a partir do momento que você entende que a probabilidade das pessoas mudarem no fim das contas é pequena, você meio que fica em paz, porque na verdade você percebe que a vida é um jogo tipo tabuleiro que não é tão dinâmico quanto parece que é. Porque as pessoas, no fim das contas, elas não vão mudar tanto quanto elas acham que vão mudar. Por exemplo, a minha mãe, ela reclama que ela mora em uma determinada cidade, ela não gosta dessa cidade, mas ela já está há muito tempo morando nessa cidade. E por mais que ela reclame, ela nunca se mudou. Então, isso é um dos exemplos, por exemplo, mas pode ser outro exemplo, por exemplo, quantas vezes você está aí e tem um parente que fala que vai parar de fumar, que fala que vai parar de beber, ou que não gosta disso, ou que não gosta daquilo, mas passa tempo, vai tempo, ele continua reclamando, mas ele não muda. E no fim das contas, se eu voltar com isso, acaba sendo uma perda de tempo, porque as pessoas vão continuar reclamando e não mudando, e se você continuar reclamando delas, você também vai ser só mais uma pessoa que vai ser mais do mesmo e que não vai mudar. Então, as coisas vão ser sempre as mesmas, e ao invés de ficar revoltado com isso, você simplesmente faz algo para mudar. Eu gravei no podcast passado algo relacionado a galo, reclamei que sempre tinha um galo que está cantando e isso está me incomodando ultimamente. Mas o galo sempre vai cantar, é a natureza do galo. E ao invés de ficar revoltado com isso, eu resolvi fazer alguma coisa a respeito, que no meu caso foi comprar uma cortina acústica e vou tentar resolver o problema, ao invés de ficar reclamando, porque não vai mudar. Galos, a natureza do galo vai ser cantar, a natureza do gato vai ser miar, a natureza da maioria dos vizinhos vai ser fazer barulho, ou fazendo barulho de reforma, ou fazendo barulho de festa, se você mora em um lugar cheio de funkeiro. A natureza de alguns vizinhos é fazer barulho e incomodar os outros. E você percebe que a natureza das pessoas é essa. E ao invés de você reclamar e querer mudar isso, você percebe como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, e você joga o jogo. E isso vale até, vamos agora trazer isso um pouco para o mundo, para esse mundo que, em tese, eu acho que esse público que eu estou tentando construir já está mais familiarizado, mas tipo alfa, beta, red pill, blue pill, foda-se, não tente mudar. Eu lembro uma vez que eu estava tentando discutir com alguns caras sobre MGTOW, e tentando argumentar, porque não, mas porque é difícil, porque o casamento ele traz dificuldades, e que isso, e que aquilo, que não sei o quê. Mas aí eu percebi que simplesmente, por que que eu estou perdendo o meu tempo? Por que que eu estou tendo dor de cabeça tentando convencer pessoas a tomar decisões que não vão me afetar em nada? E eu percebi que no fim das contas isso é. Aliás, isso daí já é óbvio, mas então, como eu falei, eu estou gravando isso muito mais para mim do que para os outros. Mas a questão é que
as, as coisas, a natureza das pessoas não vão mudar. Vamos pegar esse negócio de Red Pill, Blue Pill, Alpha, Beta, que está meio hypado no momento, mas nem é isso. Eu só quero usar como exemplo, na verdade. Piriguetes vão continuar sendo piriguetes. Feministas vão continuar sendo feministas. Se a natureza da mulher realmente é essa hipergamia, por causa disso, por causa da evolução, porque é o melhor mágico, bababá, pipipi, papapá, a natureza da mulher é a hipergamia, a natureza do homem é ter um desejo sexual acima da média que ele não consegue controlar, a natureza do beta é betar, ou seja, ficar brincando mulher, inflando o ego de mulher, a natureza do alfa é enfiar a piroca e soltar fora, a natureza do red pill, a natureza do cara que é blebulado, ou do cara que adora viver numa ilusão, que acredita que o mundo é uma coisa que não. A natureza desse cara é se iludir e se ferrar. A natureza de um cara que é mais consciente, aí eu não sei, é evoluir, é buscar progredir da melhor forma possível. E cada um tem a sua natureza e no fim das contas, ao invés de se revoltar com a natureza das pessoas, você simplesmente aceita que as pessoas são o que são, você percebe o que elas são, você percebe o que, e você percebe no fim o que você pode fazer para mudar essa situação em relação a você mesmo. As pessoas são assim, vamos colocar um exemplo aí, a relação entre homens e mulheres, aliás, MGTOW, é casamento. O casamento está do jeito que está, as leis estão do jeito que estão. Se vale a pena se casar, nem eu sei. Eu não sei se um dia eu vou morder minha língua, eu vou mudar de ideia. É muito fácil isso acontecer, porque eu não sou um diferentão, eu sou um cara que gosta de ter companhia, sou até um pouco carente, mas, do ponto de vista racional, sei muito bem que o casamento hoje ele não vale a pena. Mas eu não vou mais tentar convencer, porque hoje tem uma guerra, tipo, e por que tal isso? Porque, e realmente não tem por que ficar discutindo isso. As coisas são o que são, as pessoas que vão ter que cair nessa ilusão vão cair, as pessoas que despertaram, eu também não quero transformar isso numa seita, despertou, mas as pessoas que por A mais B perceberam que para elas isso não compensa, simplesmente não vão pagar o preço. As pessoas que querem pagar o preço vão pagar o preço, não adianta você tentar discutir com elas. Da mesma forma que não adianta você tentar discutir religião com um ateu convicto, não vai adiantar. E as coisas são o que são. E você não pode fazer nada a respeito disso a não ser jogar o jogo. Então, esse pequeno podcast é mais para mim mesmo e para quem estiver ouvindo, talvez precisa ouvir isso também. Mas é mais uma questão de as coisas são do jeito que são e ao invés de você tentar mudar elas, porque você não vai conseguir, você percebe a natureza de tudo. Blue Pill é isso aqui, é o cara que cai, é o cara que quer casar, é o cara que cai nessa ilusão, é o cara que cai na ilusão de querer fazer tudo, não é nem casar, o cara quer casar, beleza, casar até não, mas tipo, aquele cara que quer fazer, quer paparicar a mulher, não pode ver a mulher, que quer paparicar, e vai lá, a mulher posta uma foto, o cara falou, e linda. Esse cara é o que é, entendeu? Esse cara é o que é, ele vai transformar em um determinado tipo de mulher, que é aquela mulher top de Instagram, de rede social, ele vai transformar essa mulher praticamente numa subcelebridade, essa mulher vai ficar com um ego gigantesco, essa mulher, muitas das vezes, não estou dizendo todas, mas muito provavelmente ela vai ficar, por ter tantos caras assim atrás dela, ela vai ficar muito inacessível, e ao invés de ficar revoltado com isso, basicamente você se aceita, que as coisas são o que são. Aconteceu determinado efeito social que fez com que muitos homens ficassem babando ovo para a mulher em rede social, o que fizesse com que as mulheres
também determinados tipos de mulheres formassem um determinado tipo de estereótipo que também é o que é aquela mulher top de Instagram que não vai dar, não vai dar moral para um cara que não é muito, muito, mas muito acima dela. Em vez de ficar revoltado com isso, você aceita que isso é o que é. E o que que eu faço? Toda vez que eu vejo uma mulher que é muito famosa em rede social, eu simplesmente eu já desconsidero, eu nem considero chegar nessa mulher, ou muito menos tentar bater um papo, ou simplesmente evito ter, ter esse tipo de mulher em rede social, porque eu sei que não vai me agregar em nada. Eu chego de revolta, chego a sentir raiva. Se bem que eu nunca senti necessariamente raiva nessa situação específica, eu só estou usando isso como exemplo, mas qualquer cara que, ai, a mulher lá, ai, ela tá famosa, e os caras ficam revoltados, não fique revoltado. Aceite que é o que é e ignore. Aquilo que te agrega, você traz para sua vida, aquilo que você sabe que é algo que é aquilo e que não vai agregar na sua vida, você exclui da sua vida. As coisas são o que são e elas não vão mudar. Então você mapeia você mapeia como as coisas funcionam e através desse funcionamento você faz o seu plano a longo prazo para você mudar a si mesmo. Não espere que as coisas não mudem e comemore por elas não mudarem. Porque conforme mais as coisas serem o que são, mais fácil é você bolar uma estratégia e você conseguir mudar. Porque as pessoas e as coisas e tudo é o que é. A maioria das pessoas não vai mudar. A maioria das pessoas vai continuar sendo a mesma coisa para sempre. O cara que hoje é festeiro, só quer saber de festa, ele provavelmente não vai mudar. A pessoa que reclama da própria pobreza, mas ela já está fazendo isso há uns 5 anos, provavelmente ela vai continuar reclamando que ela é pobre para o resto da vida e ela vai continuar sendo pobre. A pessoa que reclama sei lá, até mesmo um cara que reclama que ele é bonzinho, ele devia, esse cara vai continuar sendo trouxa, vai continuar não pegando ninguém, porque ele também não vai, é a maioria das pessoas, enfim. Chega de dar exemplo, acho que não precisa mais dar exemplo. Basicamente, as pessoas são o que são e elas não vão mudar. O mundo é o que é, ele não vai mudar. E a partir do momento que você aceita isso, você fica muito mais fácil você bolar uma estratégia para você efetivamente ir e fazer as coisas darem certo para você usando justamente o status quo e a inércia das outras pessoas. Então, ao invés de você querer mudar as pessoas e se revoltar, por exemplo, eu, aos poucos, estou conseguindo deixar de me revoltar com política, e eu nunca fui de político, e na verdade o que me irritava era justamente as pessoas ficarem discutindo de política, ficarem levando isso a sério, ficarem, não, porque política é isso, e porque política é aquilo, e vendo, por exemplo, na situação da pandemia, que ninguém faz nada direito, mas mesmo assim está tudo dando errado, mas sinceramente, as coisas são o que são, as pessoas são o que são, algumas pessoas vão continuar entrando no poder como sempre entraram, sendo corruptas como sempre foram, a maioria da população vai continuar votando de uma forma equivocada como sempre votou, e o mundo vai continuar rodando como sempre rodou, de uma forma imperfeita, mas que de alguma forma funcione. Então, ao invés de ficar revoltado com isso, é muito melhor você aprender a jogar esse jogo. É um jogo que não funciona da forma que nós gostaríamos, mas é um jogo que, se você jogar ele direito, ele funciona muito bem. A vida é um jogo muito bom para quem sabe jogar. Eu vejo dessa forma. Na verdade, eu inventei essa frase porque ela parecia legal, mas agora que eu falei ela não parece mais tão legal. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que as coisas são como são e elas não vão mudar. Então, simplesmente use esse fato que as coisas não vão mudar para mudar a si mesmo e usar as coisas como elas são como estratégia, por exemplo. E na dúvida, sempre caminhe para o lado pessimista
porque isso vai fazer você se preparar para algo que muito provavelmente tende a acontecer mais do que para um lado otimista. Mas eu acho que é só isso mesmo, eu só queria falar que as coisas são como são, as pessoas seguem a natureza delas, porque acho que assim como os animais têm a natureza deles, as pessoas também têm a natureza delas. E, por exemplo, você não vai esperar que, por exemplo, uma comunidade ou até mesmo um país que ficou anos e anos afogado na pobreza e no hedonismo mude. Não vai mudar. Aceite isso e, por exemplo, faça um plano a médio ou a longo prazo para sair do país, porque esse país não vai mudar. Por exemplo, é um dos exemplos. Mas eu acho que é só isso. Eu achei que ia ter mais coisa para falar, mas eu não tenho. Eu quero que o podcast seja curto. Esse podcast eu acho que foi bem desanimado, bem merda. Mas é isso aí. Só estou exercitando mesmo minha capacidade de comunicação. Então, até a próxima.